Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Aqui meu nome é Evandro, faço parte da equipe de gestão dos FIIs de papel da XP Asset. É uma enorme satisfação podermos falar hoje aqui com as senhoras e senhores sobre o XPCI, como foi o terceiro TRI agora de 21, um pouquinho da nossa cabeça, o que a gente vê aqui para frente, para o fundo e para o mercado. Tá? Vou iniciar um pouquinho com um breve resumo aqui sobre o terceiro TRI, na página 3. O mercado aqui nesse terceiro TRI seguiu bastante pressionado, né, na mesma tônica ali que vinha o segundo TRI. Então, os commodities seguiram forte alta, tivemos uma retomada aí da demanda no mercado, com os mercados reabrindo, as atividades, e ainda uma desorganização ali, logística na produção, que ainda afeta um pouco a oferta, então elevando os preços. Tá? Na China, a gente viu ainda um pouco notícias preocupantes acerca das incorporadoras, extremamente alavancadas ali. Acho que o caso da Evergrande foi ali o ponto do iceberg, mas tem várias outras ali que a gente ouve falar. Trouxe um pouco de apreensão aos mercados, afetou um pouco os emergentes. Então lá fora não foi um semestre também super trivial, mas que no Brasil acho que a pressão foi realmente grande. Então a falta de perspectiva do mercado, se mudou ou não o regime fiscal do Brasil, o teste dos gastos, questão da PEC dos precatórios, o aumento ali dos auxílios ali aos vulneráveis, não que a gente ali, o mercado, de alguma forma fosse contra, mas é a falta de guidance mesmo, a falta de fato, o governo possa ter perdido um pouco a mão ali e não nos dá muito horizonte. Então, ainda teve a questão do risco hídrico, que pode ter afetado ali, trouxe muita apreensão ali aos preços de energia, de commodities, mas que melhorou bastante ali a partir de outubro. Do lado positivo, a vacinação no Brasil seguiu muito forte, tem permitido até uma reabertura bastante relevante das atividades, diversas regiões do país, que também afeta diretamente aqui o nosso mercado real estate, tá? Principalmente questão de lajes corporativas, shoppings e tal, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. O mercado imobiliário seguiu bastante forte, ainda bastante resiliente, então até as prévias operacionais que saíram aqui no início do mês das principais incorporadoras mostram isso. Então lançamentos, vendas seguem muito forte. Óbvio que esse aumento da Selic agora nos traz um pouco mais de reflexão, de estar ali atendendo ali, olhando o impacto nos financiamentos bancários. A gente viu ele ano passado, né, que a Selic caiu para 2%, mas os financiamentos não caíram na mesma magnitude. E também agora, mesmo com a subida da Selic, não tem mudado um tanto os financiamentos bancários, a gente está muito de olho nisso. Então, o que afeta aqui na veia nosso mercado. Então a gente segue bastante atento, mas o mercado segue bastante resiliente, ainda muito na tese que a gente falou nos últimos calls, dessa mudança da pandemia, de pessoas para em casas maiores, às vezes podendo sair um pouco dos grandes centros, com regimes de home office ou regimes mais híbridos. Então ainda o mercado segue bastante pujante, os financiamentos ainda historicamente seguem bastante atrativos, então o mercado segue bastante bem, mas a gente segue muito atento, principalmente ali o média alta renda, né, que é muito sensível aqui a juros, né, na minha casa, minha vida ali, o caso verde e amarela são juros mais tabelados, mas a gente segue muito atento. Ainda no mercado imobiliário, a parte logística ainda segue muito, muito forte, então a gente acha que é um caminho sem volta, o que a pandemia nos trouxe aí em relação ao e-commerce, a nova relação ali de compra dos consumidores, e tem uma demanda logística muito, muito grande, também last mile, que nos grandes centros, para entrega rápida. Então, o mercado segue bastante forte. E também no setor de lajes corporativas e shoppings, a vacinação voltando, muitas empresas já repensando a questão do home office, já começando a procurar novos espaços, os shoppings também voltando com até mesmo vários que a gente vê aqui, até um dos fundos aqui que a gente tem no SPCI, alguns deles estão até níveis melhores do que o pré-pandemia. Então a gente segue bastante confiante. A gente acha também aqui que nessa classe de FIIs de CRI, o mercado tem às vezes uma dicotomia um pouco falsa, a abertura de juros é sempre detratora ali para os fundos imobiliários, mas os fundos de CRI são bastante defensivos nesse cenário, a gente pode ficar pós-fixado, tanto é que a gente tem até uma alocação bem relevante aqui em ativos em CDI, são ativos mais líquidos, né? Principalmente aqui a gente tem mais ativos high grade, então a gente consegue vender e reaplicar em taxas maiores, então
aqui a gente consegue navegar bem também no cenário de alta de juros e que, de alguma forma, o fundo até se beneficia com a abertura de juros, né? Então, a gente até falava ano passado, né, bastante, o CDI está 2, morreu o CDI e tal, a gente sempre mantinha uma alocação que a gente achava relevante. No Brasil, o cenário muda muito rápido, e a gente sabia, com aquela pressão de inflação que a gente via à frente, já o IGPM muito forte, já indicando que ia ter um IPCA mais forte à frente, inevitavelmente ia acabar lá em juros mais altos, é o que a gente está vendo aqui, é um ano e meio depois, tá? Desculpa. A gente segue também muito atento ao crédito das empresas nesse cenário de juros maiores, especialmente as mais alavancadas. Então, até um ponto também que a gente falava ano passado, né, porque o juros está muito baixo, a gente vai entrar em todas as empresas, mais high yield, porque é um cenário de mais longo prazo, juros subindo, as mais alavancadas tendem a sofrer mais. A gente segue muito atento aqui, reiterando aqui a nossa análise de crédito muito constante, tá? Então, e também a gente gostaria até de citar um ponto, acho que o André vai citar um pouco mais à frente, nesse cenário de juros mais alto, é até meio paradoxal, mas os fundos mais high grade, que é o caso aqui do PCI, com o CDI ainda 9, 10, 11, quando a gente está falando, a inflação pressionada, a gente consegue retornos nominais bem interessantes. Se a gente está falando do CDI a 11, por exemplo, um CDI mais 3 já é um 14 nominal, que é muito próximo do inflação mais 10, num cenário de inflação mais normalizada, que é basicamente uma yield média ali dos fundos mais high yield, embora com uma qualidade de crédito muito boa aqui dos balanços das empresas. A gente sabe que os fundos high yield, basicamente por serem securitização de carteiras, historicamente são taxas mais inelásticas, né? Não porque o CDI foi a 2, que muitos recebíveis aí de pessoa física baixaram tanto. Então a gente vê até um cenário um pouco mais favorável, de mesmo com um portfólio bastante tranquilo de crédito, a gente consiga aqui retornos nominais bem interessantes no PCI, tá bom? Sobre a alocação, a gente seguiu com a mesma cabeça que a gente tem falado, a gente vai até mostrar mais à frente, a gente, na tônica do que eu acabei de falar, a gente praticamente zerou a exposição high yield, a gente vendeu vários papéis high yield, também tivemos um pré-pagamento, e até como fato subsequente, a posição única que a gente tinha mais high yield, a gente vendeu agora em outubro, a gente tem de fato agora um portfólio totalmente high grade. A gente cita até alguns nomes aqui que a gente fez no trimestre, Patrimar, que é uma das maiores incorporadoras de Minas Gerais, Petrobras, GPA. Então, seguimos a mesma cabeça do que a gente havia dado de guidance anteriormente, tá? Te comento um pouquinho, a gente fez uma pequena oferta aí durante o trimestre, a gente captamos aqui por volta de 30 milhões de reais, tá bom? O portfólio segue totalmente saudável, sem nenhuma inadimplência aqui no nossos CRIs. Então, seguindo aqui, página 4, a gente coloca alguns destaques do fundo, resultado que a gente acha bem satisfatório, de novo, vendo ali a qualidade do nosso portfólio. Ali distribuiu aproximadamente 93 centavos por cota durante o semestre, que tem ali aproximadamente 270 a 280 do CDI, considerando ali o efeito da tributação, dado que aqui é um produto isento, tá bom? Já alocou aí quase 200 milhões em CRI, sendo que a gente vendeu também uma porção relevante, com ganho de capital de mais de 4 milhões durante o TRI. Então a gente está bem satisfeito com o resultado, vendo a carteira super resiliente, e é um retorno que a gente considera interessante aqui vis-à-vis do nosso risco. Então, seguindo aqui, na página 6, a gente vai entrar alguns temas macro bem rapidamente. O PIB, pessoal, coisa que a gente já via também falando alguns trimestres, aqui na SPA Asset, a nossa equipe macroeconômica já vinha falando de um PIB mais forte esse ano, então o mercado vinha falando por volta dos 2%, a gente já estava no 4%, 4,5%, e o mercado rapidamente fez catch-up e a gente já está falando de 5%, tá? Então a nossa preocupação é mais para 22, para 23%, então tem alguns bancos já falando até de retração do PIB ano que vem, que nos preocupa um pouco, até reiterando lá a importância de ter um portfólio agora mais de créditos corporativos, resilientes, num cenário de recessão, numa economia mais difícil. Então, sempre visando longo prazo, que nos dá tranquilidade. Sobre a Selic, até impressionante, né, como que um trimestre aqui entre os calls mudou o patamar de mercado. Então,
A gente falava que no último call, uma previsão ali por volta de 7% da Selic, então agora o mercado, aqui na ASA também, já está falando algo entre 10% e 11% no final desse ciclo, tá? Até que no primeiro TRI, provavelmente, já do ano que vem, a gente alcança os 2 dígitos novamente, na linha da inflação muito pressionada. Até no próximo, por favor, no página 7. Que acho que é um pouco do reflexo do que a gente está falando, então o mercado deu uma boa deteriorada, então a confiança empresarial cai, os juros altos também é detrator ali para a indústria, então tudo isso aqui é reflexo mesmo, então a gente fala muito com os empresários aqui das empresas, e no cenário de juros mais altos, não tem jeito, então o crédito retrai, nem todos os investimentos ficam tão atrativos quanto era nos juros mais baixos. Então, porque tudo isso aqui é reflexo. Na página 8, a gente fala um pouquinho da inflação e emprego. Então, que a gente até já falou no início, a gente sempre falava, então aquele GPM muito alto, a gente tinha que convicção que à medida que a economia fosse reabrindo, então tinha muita demanda ali represada, que ia se transformar em consumo, muita poupança precaucional no ano passado, e de fato a gente está vendo um PCA muito, muito pressionado, já a previsão nossa para esse ano já é por volta de 10%, tá bom? No INCC aqui, que mais ligado ao mercado nosso do real estate, a boa notícia aqui é que deu uma arrefecida nos aumentos, então no primeiro TRI foi muito forte, a gente via 2 meses seguidos acima de 2%, e retraiu bem agora num aumento um pouco mais saudável, num pace um pouco mais tranquilo. Sobre o CAGED, também o que a gente falava, né, o CAGED vinha muito forte, em detrimento de uma PNAD, né, que é o índice oficial ali do IBGE, que vinha mais fraco, mas com a volta agora das pesquisas presenciais na rua, o PNAD tem subido bastante, na verdade o desemprego tem caído um pouco mais, fazendo essa convergência com o CAGED que a gente vinha falando. Então, o nível de emprego melhorou a despeito dessa volatilidade toda de mercado. E, por último, aqui na minha parte, antes da gente seguir ali mais para o micro do fundo, na página 10, a gente coloca alguns indicadores do fundo. Então, a gente tem seguido ali um aumento na média ali dos nossos rendimentos, até na linha desse aumento da Selic, no aumento da inflação. Então, até nos portfólios de CRI, isso é bom, que a gente consegue passar muito mais rapidamente a inflação. Então, é contratual de fato, o CDI também. E a gente tem conseguido constantemente ali entregar um resultado que nos parece atrativo vis-à-vis, de novo, o risco do portfólio. Então, a liquidez segue relevante, acima de 2,5 milhões por dia ali na Bolsa, e uma base de cotistas bastante crescente, que até casa, né, com esse aumento da liquidez. Então, pessoal, foi um pouquinho aqui do resumo que a gente queria falar um pouco do macro, um pouquinho do que a gente vê, e agora o André, o gestor do fundo, vai entrar mais no micro do fundo e a gente se fala mais ao final no Q&A. Obrigado. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação no nosso call trimestral. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, nesse slide 12, só relembrando aqui qual é o foco e os objetivos do XPCI. Bom, o XPCI é um fundo aí de papel, como todos sabem, né? Um fundo de CRI com gestão ativa. O nosso foco principal é a alocação em ativos high grade, como o Evandro aí explorou bastante, né? Ou seja, ativos com bons riscos de crédito, né? Acho que dessa forma aí fica claro que o book de CRI são alocações, né, estratégicas, né, ou seja, são alocações de maior importância aqui para o fundo. É por isso que a gente tem aí quase 80% do fundo alocado nessa estratégia, como pode ser visto aí nesse gráfico, tá? Para ser mais preciso, estamos com 78 nessa data aí desse nosso relatório aqui trimestral. Boa parte desses 8% em caixa já foi alocado, né, ao longo aí do mês de outubro. Hoje nós temos 10 milhões aí em cima de uma base, após a terceira emissão, de 660 milhões. Estamos falando aí de 1,5% aí, de caixa. Então, realmente, o fundo está bem seco de caixa, né? Fizemos aí todas as alocações. Um ponto que a gente sempre bate aqui na tecla, pessoal, para explicar para vocês, e vale a pena aí reforçar mais uma vez,
boa parte dos nossos CRIs aí que a gente aloca no XPCI são frutos, né, de originações próprias, né, ou seja, pela própria gestora. Então, aqui eu, Evandro e time saímos aí em busca de originação das nossas operações, e com isso a gente consegue encarteirar aí bons ativos, né, com prêmios de rentabilidade adicionais, né. Então, a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos, né, e não só carregar até o vencimento das operações. E pelo fato de serem ativos, como a gente já falou diversas vezes, com excelentes nomes de crédito, né, ou seja, os high grades, isso nos permite aí a vender com uma boa facilidade no mercado secundário. Um exemplo que eu sempre costumo dar para ficar um pouco mais claro isso que a gente está explicando, um CRI que o mercado, por exemplo, tomaria a inflação, né, IPCA mais 6, por hipótese, então a gente consegue originar e estruturar por inflação mais 7, então um ponto percentual a mais, ali 100 bips a mais, e vender pelos mesmos inflação mais 6 aí que eu mencionei que o mercado tomaria. Ou seja, a gente consegue arbitrar, né, esses ativos e ter um bom ganho de capital para o fundo. E isso, pessoal, a gente faz com bastante frequência, né, não só aqui no XPCI, mas também nos nossos outros fundos de papel, como o Maxi Renda. E aquele 1,5% de caixa que eu comentei que a gente tem hoje, né, uma informação mais atual, isso naturalmente vai aumentar um pouco com base nesses trades que a gente costuma fazer para dar esses giros de carteira, né? Como pode ser visto aí também nesse gráfico desse slide aqui, a gente tem uma fatia, né, de 13% em fundos imobiliários, que foram adquiridos aí principalmente no início da pandemia, né? E esse nosso book de fund of funds é mais tático, né, mesmo, ou seja, a gente busca realmente gerar ganho de capital num curto espaço de tempo, tá? Esse realmente foi a intenção aí de boa parte aí dessa posição que a gente vem formando aí nesse nosso book de FOF, totalmente temporário e tático, tá? Então, né, como eu já falei, nosso objetivo aqui nessa estratégia é zerar essas posições, naturalmente, sobretudo KNCR e XPMOLs, que são as nossas exposições aí mais expressivas nesse book, e, obviamente, gerar um ganho de capital, realocar esse caixa em crise e distribuir os lucros aí dessas operações para os cotistas, tá? Seguindo aqui para o slide 13. Legal. Bom, sobre o book de CRI, né, gráfico da esquerda, o Evandro já deu uma antecipada, a gente aí está com uma posição de 29 CRIs, sendo que quase tudo alocado em high grade. Sobre essa questão, pessoal, de high grade com high yield, pode ser observado aí nesse gráfico que nós reduzimos bem essa exposição a high yield, né, no último trimestre. Inclusive, acho que vale uma reflexão em cima do que o Evandro iniciou aí, ou seja, falar um pouco sobre essa diferença de high yield e high grade, né, como é que deve ser o comportamento dessas duas classes de ativos daqui para frente. Então, na nossa visão, né, com a abertura dos juros, sobretudo em patamares de 2 dígitos, né, o gap de retorno dos novos CRIs high yields e high grades, ou seja, a diferença de retorno de ambos os ativos, na nossa visão aqui, vai diminuir bastante, tá? Por quê? Dado que todo esse aumento, né, o Evandro já até antecipou, dado que todo esse aumento da Selic que já aconteceu e vai acontecer, dificilmente será repassado integralmente, né, nas novas operações de high yield. Então, por exemplo, com CDI ali a 2% ao ano, né, CRIs high grades rendiam um nominal de mais ou menos 4% ao ano, né? Então estamos falando ali de 2 de CDI com mais 2 de spread, por exemplo, né? 2 com 2 ali, então a grosso modo ali 4% nominal. E um papel high yield com retorno de IPCA mais 10, por exemplo, ao ano, rendia ali o seu nominal de 19%, tá? Então, basicamente aqui 9 de inflação, que é a nossa realidade atual aqui de Brasil, mais uns 10 de spread, estão falando ali de 19 ali, grosso modo, ao ano. Ou seja, é uma diferença enorme se a gente analisar aqui uma diferença de um high yield e um high grade nessa hipótese que eu estou passando aqui, estamos falando de 19 com 4, 15% de diferença, então é muita coisa ao ano. Agora, com o cenário de Selic a 10, a 11%, né, que é o que os analistas aí macro estão projetando, as operações high grade vão render algo como 12 a 13% ao ano, né, com o mesmo spread de 1,5% a 2%. Então, os high yields, né, dificilmente vão ser originados acima de inflação mais 11%, se a gente pegar por hipótese aqui uma carteira de loteamento, né, o crédito ele é originado na ponta final ali com a pessoa física, né, que deve ali a sua parcela a IPCA mais 12, né, antigamente era o IGPM mais 12, mas agora, dado todo esse estouro do IGPM, né, a indústria deu uma migrada para o IPCA,
Então, estamos falando de um crédito que ele surge no IPCA mais 12. Dificilmente esse negócio é cedido com uma taxa mais alta. Então, assim, como a inflação controlada no ano que vem, né, todo esse esforço que a gente está vendo que o Banco Central está fazendo, o papel high yield de loteamento, né, que é o exemplo que a gente está pegando aqui, ele vai render algo como 15% a 16% ao ano, né? Ou seja, 4% a 4,5% de IPCA, com 11% ali, estamos falando ali de 15% a 16% ao ano. E a diferença do retorno não vai ser mais tão grande, né? Em suma, estamos falando de uma diferença de 15%, 16% versus um nominal, né, de 12% a 13% ali de um high grade. Então, assim, né, os high grades vão começar a pagar taxas boas e com risco infinitamente melhores, né? Então, na nossa visão, resumindo aqui, o prêmio de risco de um high yield com juros altos fica menos atrativo, deixa de fazer um pouco sentido. De novo, a gente opera high yield também, nós temos outros fundos aqui na casa, principalmente fundo aberto, né, o XPSEC é um exemplo, a gente tem lá a carteira, etc., opera high yield, só que a verdade é que a gente já viu esse filme antes, né? Cenário de crédito com juros alto e baixo, a gente já viu esse negócio, e o que a gente está falando não é nenhuma novidade, basicamente é muito menos vantajoso com juros muito abertos operar o high yield, né? Muito risco para pouco prêmio. Essa é um pouco do resumo aqui da reflexão. Bom, mas seguindo aqui, pessoal, sobre o book de fundos imobiliários, né? O gráfico da direita, a gente tem uma posição maior em KNCR 11, né, XPMOLs, como venho falando, né, já venho falando aí nos últimos calls trimestrais, compramos aí esses ativos aí a preços extremamente descontados. O nosso carrego, por exemplo, no KNCR está dando um retorno de aproximadamente ali CDI mais 5. Aqui a gente temos aí um ganho de capital relevante no preço da cota atual, tá? Então, hoje, se a gente fosse fazer toda a posição, já daria um ganho de capital interessante aqui para a gente, mas a gente prefere aguardar um pouco mais para dar um retorno melhor ainda, porque a gente realmente acredita que esses dois ativos ainda vão andar mais aí no secundário. Principalmente KNCR, que vem se beneficiando dessa abertura de juros. Como né, todos sabem que o fundo ele é posicionado, né, em CRIs a CDI, ou seja, pós-fixado, e a gente acredita que em breve aí vai atingir um valor bem interessante para a gente começar a vender. XPMOLs racional um pouco mais do mesmo aqui, então a gente já vem falando também há muito tempo, o portfólio do fundo é de extrema qualidade, tem ativos aí que vem performando em patamares até melhores do que pré-Covid, sobretudo em portfólios aí mais voltado para o público mais alta renda, como os shoppings ali da JHSF, que o fundo tem uma participação relevante, e mesmo com a abertura de juros que a gente sabe que prejudica essa classe de fundos imobiliários de tijolo, a gente acredita que muito em breve a gente também vai conseguir vender XPMOLs com um excelente ganho de capital. Então, reforço aqui o que já venho falando, né? São posições que estão já dentro do dinheiro, né? Que é o que a gente chama aqui no jargão. Pulando para o slide 15. Legal. Bom, aqui basicamente no gráfico da direita, a gente pode notar que o book de FOF está com uma exposição superior a 70% em recebíveis, né? E menos de 30% em MOLs. Então, só para reforçar aqui que realmente a vocação do fundo, a tese, de fato, né, são os recebíveis, né? Pulando aqui para o slide 17. Legal. Falando um pouco aqui sobre a visão geral do mercado de CRI no Brasil, pessoal, acho que, assim, a despeito de todo esse macro aí conturbado, né, que o Evandro relatou, né, muito bem, né, bem turbulento, o mercado de CRI continua muito aquecido, né, e nós aqui da XP Asset, a gente segue bastante confiante que o mercado de CRI vem conquistando ainda mais o seu espaço nessa indústria aí de crédito, né, como uma fonte importante de financiamento, inclusive tende aí ao longo dos próximos anos substituir captações que vêm da poupança e FGTS, inclusive um fato aí que não sei se todos estão atualizados, mas inclusive a captação líquida da poupança em 2021 está negativa, né, com mais de 15 bilhões de saída líquida. Então, isso acho que só reforça a tese que os CRIs, né, ganharão cada vez mais relevância no financiamento do setor. E quando a gente observa esse gráfico aqui desse slide, né,
O estoque de CRI do terceiro trimestre de 2021 bateu recorde histórico, né, atingindo mais de 95 bilhões, superando aí os 79 bilhões de dezembro de 20. E quando a gente analisa também o volume emitido, bateu aí mais de 21 bilhões até o terceiro trimestre de 2021. E percebam também que o parcial de 2021 já superou o volume emitido de 2019, que foi de quase 19 bilhões. Ou seja, já é o ano de maior emissão, né, da história de CRI. Então, são dois marcos importantes aí. Estamos aí bem animados com a relevância que os CRIs vêm tomando no mercado. Então, isso aqui, naturalmente, para o XPCI é excelente, né? Ou seja, mostra que tem bastante oportunidade, bastante capacity aí para o produto, para a indústria como um todo. Seguindo aqui para o slide 18, a gente sempre passa, né, esse slide em todos os calls trimestrais, que mostra aí o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses. Lembrando que isso aqui é só do book de CRI, né? E lembrando também que isso é uma foto, né, do final do mês de setembro. Como a gestão é extremamente ativa, né, ou seja, a gente gira muito a carteira para gerar esses ganhos de capital que a gente, né, vem mencionando. Isso naturalmente tende a mudar, né, com bastante recorrência, né, como reflexo. Mas serve, eu acho que como um guidance, né, para os senhores aí terem como, né, uma referência. Então aqui quebramos aí o gráfico por cor para ficar mais didático, né, a volta do dinheiro aí por tipo de rúbrica. Então basicamente, como a gente pode ver aqui, a gente tem azul escuro, né, a gente consegue ver as amortizações dos papéis. Então quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido, então é importante reforçar que tudo que está como amortização, isso não é distribuído para os cotistas, isso tem que ser reinvestido. E aí sim a barra azul clara e cinza são os juros e a correção monetária, que são distribuídas aí para os investidores do fundo. Tá? Aqui na tabela da direita, a gente pode ver também que não existe nenhum ativo estressado, né, na carteira do fundo, nenhum ativo também aí em alerta, tampouco aí qualquer tipo de provisão. O portfólio do XPCI, como a gente, né, vem reforçando, é extremamente high grade, então segue com muita tranquilidade no quesito risco de crédito, vem rodando aí normalmente. Tá? Pulando para o slide 20. Legal. Bom, aqui a gente consegue ver um pouco do que o Evandro também já antecipou, né? O fundo segue aí com uma posição de 67% indexado à inflação e 33% aí a CDI. Lembrando, né, a gente já falou várias vezes, mas com a volta da Selic aí será, né, totalmente benéfica aqui para essa posição em CDI. E nesse sentido, a gente já, né, começou a migrar nosso pipeline de novas operações para ativos a CDI+, mas sempre com muita atenção no spread de crédito efetivamente, né? Na verdade, isso é o que mais importa no médio e longo prazo, e não ficar operando, né, o índice, né? Então, esse é um pouco da nossa cabeça aqui. Bom, pessoal, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre uma posição que nós temos aqui, a mais relevante, que é a Prevent Senior. Acho que após as repercussões aí da CPI, tem gerado alguns questionamentos por parte dos investidores. Então, aqui nessa conferência, a gente ainda não recebeu nenhum questionamento sobre isso, mas acho que já vale a pena antecipar. Tá? Então, primeiramente, gostaria de reforçar que a gente está bem confortável com a posição que o fundo tem aí nesse ativo de Prevent Senior, em função de alguns fatores que a gente vai explorar aqui. Então, eu cito aqui 3 pilares importantes, né? Acho que o primeiro, o crédito corporativo do grupo. Falando dos números aí da Prevent Senior, então é uma empresa que apresenta números bem robustos, ou seja, o balanço é muito bom, é uma empresa dívida líquida negativa, ou seja, tem mais caixa do que passivo, boa estrutura de capital também, super parruda, praticamente sem alavancagem, tá? Tem mais de 600 milhões de patrimônio líquido e tem algo como 900 milhões em caixa, então a empresa tem mais de 500 mil clientes, tem faturamento aí superior a 4 bilhões de reais e lucro aí líquido na ordem de 500 milhões de reais, tá? A empresa tem uma eficiência operacional fantástica, né? Não tem como negar, maior que a média do mercado, que eu acho que um bom indicador que mostra essa diferença
é o que a gente sempre analisa também aqui nesse tipo de companhia, que é um índice de sinistralidade. Esse índice, basicamente, ele mede ali quanto que o plano recebe dos clientes versus quanto gasta com os sinistros, né? Ou seja, esse percentual, quanto maior, ele é pior. Então, só para fins de referência aqui, né? Por exemplo, a concorrência aqui, Sul América e Amil, estamos falando ali de índices como 80% para cima, tá? Desse índice de sinistralidade. A Preventina opera ali algo na casa de 60%. Então, assim, é uma diferença muito grande, tá? Operacional. E uma empresa aqui, mais uma outra referência, Rapvida, por exemplo, que é a melhor do mercado em questão de performance, está um pouco abaixo desses 60. Mas quando a gente analisa esses 4 players que eu mencionei aqui como exemplo, Rapvida e Preventina, então se destacam positivamente e os outros estão ali na média ali do setor. Um segundo pilar importante, acho que é a estrutura da operação. Essa estrutura ela é muito parruda desse CRI. Vale reforçar que esse CRI ele foi estruturado por nós, nesse conceito que eu expliquei bastante de originação própria, estruturação própria aqui da gestora. Então, essa foi uma operação que nós aqui da XP Asset estruturamos. Então, sempre bato nessa tecla, né? É muito importante a gente estruturar operações que a gente origina. Existe um alinhamento muito interessante, porque a gente estrutura uma operação que a gente pretende carregar por um determinado tempo. Então, a gente sempre coloca os mitigantes, né, de riscos e deixa a operação mais redonda possível, porque no final do dia existe um alinhamento ali natural, né, entre investidor e estruturador. Então, voltando aqui na estrutura da operação, é um papel que tem como lastro um contrato BTS de um imóvel no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, tá? Conta aí com uma fiança da Tokyo Marine, que é uma companhia AAA, né? Só, acho que o André teve alguma falha aqui do som. Vou seguir aqui. Então, ali, só resumindo ali, Prevent Senior, contrato muito forte, contrato de longo prazo. A gente tem a fiança bancária ali, ou de uma seguradora, que no caso agora atualmente é a Tokyo Marine. A gente tem a coobrigação do fundo, que cedeu essa operação para a gente, que é um fundo muito grande, o fundo gringo, e ainda a garantia real de uma praça ali muito líquida, uma região super nobre ali do Rio de Janeiro. Então, são algumas camadas de proteção que nos dá tranquilidade. Mas, de novo, mesmo o crédito da Prevent Senior, na nossa visão, segue muito, muito forte, tá bom? Então, seguindo aqui, Thiago, por favor. Aqui a gente coloca as maiores posições, igual a gente citou, a Prevent Senior é maior. A gente tem bons nomes, General Shopping, Creditas, aqui é uma carteira super pulverizada, com camadas aqui de subordinação. Então, a carteira roda super redondo. PPP Canopus, que basicamente é uma licitação, devedor Estado de São Paulo, que é o melhor de finanças do Brasil. E ainda ali a cobrigação, ali o aval da Canopus. Daí tem operações com Guatemi, Anima, Almeida Júnior, que é a maior rede de shopping ali do Sul, Embraer, uma incorporadora muito grande do Sul, Patrimar, que a gente já até citou, e São Carlos também, que é ali do mesmo grupo ali da Ambev, tá bom? Então, até para mostrar aqui as maiores posições que nos dá tranquilidade, só esses nomes aqui já são 62% do nosso fundo, tá bom? Então, seguindo aqui, Thiago, por favor. Também aqui nas próximas segue aqui a carteira, os papéis, acho que pode seguir. Então, pessoal, acho que aqui a gente encerra, então a gente gostaria de abrir para perguntas e respostas. Por favor, Thiago, gostaria de dar instruções? Para fazer uma pergunta, por favor, envie espaço do Q&A.
Tem uma pergunta aqui, a redução de exposição high yield vai diminuir o dividend yield do fundo? Acho que um pouco foi do que a gente comentou, né? Então, com o mercado de juros muito altos, que é o que a gente vê mais à frente, né? Então ontem já o Selic foi para 7,75, já deu indicação para 9,25, o mercado estima algo já como 10,5, 11 no futuro próximo. Então, igual a gente comentou, dado o portfólio ali, tem um carrego ali de uns CDI mais 2 e tanto, CDI mais 3, a gente já está falando de um carrego nominal por volta de 14, tirando as taxas ali por volta de 13, sem nenhum resultado aqui incluído de trading, de gestão ativa, que a gente faz bastante. Então, a gente já consegue, então, aumentar a rentabilidade do fundo, embora não precisa ter uma exposição high yield. A gente sabe que a economia gira muito rápido, então, mesmo com o CDI a 2 ano passado, a gente era muito preocupado de não ter um portfólio muito carregado de risco. A gente sabe que os ciclos econômicos mudam muito rápido. Então, a gente viu o ciclo 16, com juros muito altos, inflação, desemprego, tanto de incorporadora e outras empresas que sofreram muito, vários casos de RJ e tal. Então, a gente prefere até baixar um pouco o risco, mas assim, a gente vê em contrapartidas até um aumento do dividend yield devido aí aos juros e à inflação corrente, tá bom? Tem outra pergunta, com o aumento dos juros, vocês pretendem aumentar mais os CRIs atrelados ao CDI? Sim, é um ponto que a gente até vem fazendo aos poucos aqui durante o ano. É, sempre créditos que a gente vê muito tranquilos ali, créditos bastante bons, mas à medida do possível a gente tem aumentado sim a exposição ao CDI. Lembrando que o espaço de perguntas e respostas está aberto e é só mandar pelo chat que o time de gestão irá ler e responder as perguntas. Tem uma pergunta aqui, pessoal. Eu gostaria que fosse comentado as barreiras de saída dos contratos mais longos, como o exemplo do Prevent Senior. Então, pessoal, isso aqui é em lei de fato, tá? Que a gente chama contrato o atípico. Então não segue a lei lá da lei do inquilinato, que é o aluguel comum aqui de casa, até de empresas e tal. Então é realmente uma operação financeira. Então ele tem um contrato de 15, 20 anos, 10, o que seja, e ele tem obrigação, então por lei, jurídico, jurisprudência muito forte, dele ou cumprir o contrato na sua integralidade, ou então, caso saia antes, ele tem que pagar todo o saldo, é como se fosse um pré-pagamento na prática. Então, isso é muito forte, até mesmo na crise, a gente viu, né, muita gente querendo negociar, renegociar esse tipo de contrato, a gente viu alguns casos lá do IGPM, mas na prática foram relações bilaterais, por exemplo, uma troca de indexador e tal, mas de prazo, quebra de contrato, se livrar da multa, a gente realmente não viu nenhum caso. O que mostra que mesmo uma situação muito extrema, o aparato jurídico do contrato atípico foi realmente muito forte, tá? E é isso que até nos dá muita confiança também nesse caso, que simplesmente não vai sair e tal por qualquer motivo.
Relembrando mais uma vez que o espaço de perguntas e respostas está aberto. Não havendo mais perguntas, encerraremos daqui a alguns instantes a call. Encerramos, então, a apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Crédito Imobiliário. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre aberto através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo. Agradecemos a todos a participação. Obrigado, boa tarde a todos.